Bem-vindos ao The Debate. Olá. A nossa análise hoje incide sobre um tema, eu diria, central na engenharia de software: a abstração na prática da programação. Nós partimos de uma reflexão proposta pelo professor Dr. Júlio César da Silva em sua newsletter semanal Critical Thinking Plus lá no LinkedIn. O artigo em questão, que se intitula Abstração e Programação, o que a pesquisa nos ensina sobre o desenvolvimento de software, ele se baseia num estudo bem relevante com programadores experientes, um estudo apresentado por Lepage, Deblois e Romero na Canada International Conference on Education, e isso em 2018. Exatamente. E o material do professor Silva, ele nos convida a examinar criticamente o papel dessa habilidade cognitiva, que é fundamental. A questão que nós propomos analisar e que deriva diretamente dessa fonte é a seguinte: até que ponto a abstração deliberada e planejada se mantém consistentemente como pilar central e o mais vantajoso na prática cotidiana de programadores experientes? Quando a gente confronta isso com a realidade, onde abordagens mais iterativas, como a tentativa e erro, e até mesmo a chamada bricolagem, parecem desempenhar um papel significativo e, por vezes, incontornável. É, de fato, uma tensão dialética interessante essa que você coloca. Nesta análise, eu defenderei a perspectiva de que a abstração consciente, metodologicamente planejada, tal como é enfatizada pela pesquisa que o professor Silva discute, ela constitui sim a abordagem mais robusta e principalmente benéfica a longo prazo. Isso especialmente no que concerne à qualidade e à manutencibilidade do software que é desenvolvido. Por outro lado, a minha argumentação vai se centrar na ideia de que, embora a importância da abstração seja, inquestionável, a própria pesquisa referenciada pelo professor Silva parece reconhecer a necessidade prática e, em certos contextos, a eficácia de métodos mais iterativos, talvez menos formalizados no dia a dia do desenvolvimento. Eu questiono, portanto, se uma adesão assim estrita e universal à abstração planejada é sempre a estratégia mais otimizada ou, sequer, pragmaticamente realista no ambiente profissional de hoje. Certo. Iniciemos, então, pelas nossas posições fundamentais. Conforme está detalhado no artigo do professor Silva, a pesquisa do Lepage e seus colegas, ela posiciona a abstração como um alicerce cognitivo indispensável na programação. Essa habilidade ela se manifesta primariamente de duas maneiras essenciais. Primeiro, na fase de modelagem das soluções, isso antes mesmo da escrita do código, o que permite uma estruturação do raciocínio e também a antecipação de potenciais desafios arquiteturais. E segundo, na subsequente organização do código que foi produzido com o objetivo claro de garantir clareza semântica, facilitar a manutenção futura e permitir a evolução sustentável do sistema. E o professor Silva, na análise dele, também destaca uma observação crucial que vem da pesquisa. Programadores em fases iniciais de carreira, eles tendem a negligenciar essa etapa fundamental de abstração, sabe? Priorizam a obtenção de soluções rápidas, funcionais ali no curto prazo. Como o texto bem aponta, essa abordagem frequentemente resulta em problemas latentes, que emergem depois consumindo tempo adicional em depuração, correções, além de aumentar a probabilidade de introduzir novos erros. Dessa forma, o sustento que o investimento deliberado em abstrações bem concebidas, conforme o próprio artigo sugere nas reflexões práticas, isso não representa um luxo acadêmico, mas sim uma necessidade pragmática e que se reverte em qualidade estrutural do código e economia de esforço e tempo a longo prazo. A pesquisa que o professor Silva menciona até toca num aspecto socioafetivo relevante. Aquele prazer intrínseco à criação, a sensação de domínio sobre a complexidade, sentimentos que são, sem dúvida, potencializados por sistemas cuja arquitetura é elegantemente abstraída. Sim, eu concordo plenamente com a centralidade da abstração. A pesquisa analisada pelo professor Silva é inequívoca nesse ponto, não há dúvida. Contudo, a minha leitura se foca numa outra constatação que está igualmente presente no estudo e que foi salientada no artigo. Um número significativo de programadores experientes, e eles são definidos na pesquisa como aqueles com 5 ou mais anos de prática profissional, admite abertamente o recurso à tentativa e erro como parte integrante do seu processo de trabalho. Isso ocorre especialmente quando eles estão confrontados com problemas de natureza mais dinâmica ou exploratória,
ou cujos requisitos talvez não estejam completamente definidos logo de partida. É interessante notar que o artigo do professor Silva não enquadra essa abordagem prática necessariamente como uma falha metodológica, né? Mas a reconhece como um componente do processo criativo que pode, em circunstâncias específicas, revelar-se eficiente. Além disso, tem a seção intitulada Cuidado com o bricolagem, no texto do professor Silva. Embora sirva como um alerta pertinente sobre os riscos de se remendar sistemas de forma improvisada, sem um planejamento adequado, riscos como a crescente dificuldade de manutenção, a perigosa dependência de um único indivíduo que entende os remendos, essa seção pode também ser interpretada como um espelho das pressões inerentes ao desenvolvimento de software no mundo real. A prática da bricolagem, que a gente pode entender como essa construção ou reparo mais improvisado, usando os recursos que estão imediatamente disponíveis, por vezes ela se torna uma necessidade tática para responder a demandas urgentes, mesmo que se tenha plena consciência dos débitos técnicos que estão sendo acumulados para o futuro. Entendo a sua interpretação sobre a necessidade tática, mas a questão que me parece central aqui é da universalidade da primazia da abstração planejada. Será que ela é sempre universal? O contexto específico de cada projeto, a sua escala, a complexidade inerente ao domínio, a estabilidade ou a volatilidade dos requisitos parece modular de forma significativa qual abordagem é mais eficaz. O simples fato de a pesquisa, que é a base da análise do professor Silva, identificar a tentativa e erro como uma ferramenta utilizada por profissionais experientes, sugere que um modelo de desenvolvimento puramente top-down, baseado exclusivamente numa abstração prévia e exaustiva, talvez não capture a totalidade da dinâmica profissional. O próprio desafio que é mencionado nas reflexões práticas do artigo, de equilibrar a fase de análise, que exige abstração, claro, com a fase de programação propriamente dita, especialmente em equipes ou projetos menores onde a mesma pessoa acumula ambas as funções. Isso reforça essa visão de que a prática cotidiana é frequentemente mais multifacetada e adaptativa do que os modelos prescritivos às vezes admitem, não acha? Sim, é um bom ponto. Vamos aprofundar então o primeiro ponto de tensão identificado: a eficiência comparada da abstração planejada versus a abordagem de tentativa e erro. Eu reafirmo a minha posição, que está alinhada com as reflexões práticas destacadas pelo professor Silva. A abstração planejada tem como objetivo primordial a economia de tempo e a redução de erros. No longo prazo, trata-se de um investimento na solidez, na coerência da fundação do sistema. A abordagem de tentativa e erro, por outro lado, pode oferecer uma sensação de progresso mais imediata, sim, mas frequentemente o faz à custa da introdução de complexidade acidental, acoplamentos indesejados e a já mencionada dívida técnica, cujo pagamento se torna, inevitável em fases posteriores do ciclo de vida do software. A pesquisa, tal como interpretada pelo professor Silva, posiciona a abstração não como um entrave à agilidade, mas como uma competência essencial a ser desenvolvida, a ser refinada continuamente. Minha perspectiva diverge um pouco aqui. A própria pesquisa que serve de base ao artigo do professor Silva demonstra que o recurso à tentativa e erro não é exclusivo dos iniciantes. Profissionais experientes a empregam deliberadamente. Isso parece indicar que não se trata apenas de um erro de principiante, a ser superado com a experiência, mas sim de uma estratégia adaptativa legítima, talvez até uma heurística útil, particularmente eficaz perante problemas com alto grau de incerteza ou dinamismo. A noção de eficiência, veja bem, não pode ser avaliada unicamente sob a ótica do longo prazo. A capacidade de resolver um bloqueio imediato, de explorar um caminho incerto através da iteração, da experimentação, é por vezes crucial para a própria viabilidade e progresso do projeto. O estudo associa isso ao processo criativo, sugerindo que essa exploração é inerente à natureza de certos desafios de programação. Não se trata de modo algum de advogar pelo abandono do planejamento, claro que não, mas sim de reconhecer que a exploração iterativa possui um valor estratégico intrínseco em determinados contextos. Algo que a análise do professor Silva, ao reportar os achados da pesquisa, implicitamente reconhece. Esse ponto sobre o valor estratégico da iteração é pertinente, concordo.
Contudo, ele nos conduz diretamente à segunda área de tensão, a questão da bricolagem e suas implicações para a manutencibilidade. O alerta do professor Silva no seu artigo é explícito e, creio eu, incontornável. A prática de remendar sistemas de forma ad hoc, sem uma visão arquitetural coerente, comprovadamente dificulta a manutenção futura e pode criar uma dependência crítica e insustentável em relação ao indivíduo que implementou a solução improvisada. Uma abstração bem executada, ela ataca este problema na sua raiz. Ao definir interfaces claras entre componentes, ao aplicar princípios como a separação de responsabilidades, ao construir modelos conceituais coesos, explícitos, nós tornamos o sistema intrinsecamente mais compreensível, mais fácil de modificar e menos suscetível a erros introduzidos durante a evolução. Isso está diretamente ligado ao papel organizacional da abstração, identificado na pesquisa, o de criar estruturas lógicas que facilitem não só a compreensão individual, mas também a colaboração eficaz dentro da equipe e a evolução sustentada do software ao longo do tempo. Certo, eu reconheço integralmente os perigos de uma bricolagem descontrolada e as suas consequências negativas para a manutencibilidade, como o professor Silva bem aponta. No entanto, eu argumento que, em determinados cenários práticos, essa abordagem pode não ser apenas fruto de negligência ou falta de disciplina, mas sim uma resposta pragmática e, por vezes, a única viável a sistemas legados de grande complexidade, sistemas mal documentados ou talvez projetos sujeitos a requisitos que mudam com uma frequência que desafia ciclos de planejamento mais longos. A questão fundamental que eu levanto é: será que uma abstração perfeita, universalmente compreensível, robusta a todas as futuras eventualidades é sempre um objetivo realisticamente alcançável? Ou mesmo o mais pragmaticamente desejável? Sob a pressão de prazos apertados ou perante a incerteza inerente ao próprio domínio do problema, cenários certamente familiares aos profissionais experientes entrevistados na pesquisa que o professor Silva analisa, a adaptação incremental, mesmo que não seja ideal do ponto de vista da pureza arquitetural, pode ser a única forma de entregar valor ao negócio de forma tempestiva. A bricolagem, neste contexto, pode ser vista não apenas como uma falha individual de planejamento, mas talvez como um sintoma de desafios sistêmicos ou de um desalinhamento entre as metodologias formais e a turbulência do mundo real. Essa perspectiva sobre a bricolagem como sintoma é de fato instigante, mas me leva ao terceiro ponto que eu gostaria de discutir: a relação entre a abstração ensinada e a abstração praticada e o seu papel mais amplo. O artigo do professor Silva conclui mencionando o potencial da programação e, por extensão, da habilidade de abstrair na educação básica. Não apenas como ferramenta para formar futuros engenheiros de software, mas como um veículo poderoso para o desenvolvimento de competências cognitivas transversais, como o pensamento lógico, a resolução estruturada de problemas, a capacidade de decompor desafios complexos. Se nós reconhecemos esta importância fundamental da abstração na própria formação do pensamento crítico e analítico, isso não deveria reforçar a necessidade de a priorizarmos e cultivarmos como uma disciplina central e contínua na prática profissional cotidiana? Seria, digamos, a aplicação madura e consciente dessa capacidade fundamental que foi treinada desde cedo. Concordo em absoluto com o valor educacional intrínseco da abstração e do pensamento computacional, sem dúvida. A interrogação que eu coloco, no entanto, é se a forma como nós idealizamos o ensino da abstração, frequentemente através de problemas bem definidos, com escopo limitado, em ambientes controlados, se traduz de forma direta e sem atritos para a complexidade, a ambiguidade e as pressões do desenvolvimento de software no mundo real, tal como ele é vivenciado pelos programadores experientes que foram descritos na pesquisa analisada pelo professor Silva. Talvez o currículo não formal da profissão inclua não apenas o domínio da abstração planejada, mas também uma forma de sabedoria prática, a capacidade de discernir quando e como aplicar abordagens mais iterativas, exploratórias, como a tentativa e erro.
Os achados da pesquisa sobre os hábitos reais dos praticantes experientes parecem sugerir que esta flexibilidade adaptativa, este julgamento contextual, é uma competência tão relevante quanto a capacidade de modelar formalmente. O desafio talvez não seja apenas ensinar a abstrair, mas ensinar a julgar quando aplicar essa abstração com rigor e quando permitir uma exploração mais empírica, mais adaptativa, reconhecendo os limites do planejamento prévio. Bem, chegando ao final desta análise, eu reafirmo a minha posição que se ancora firmemente nas conclusões da pesquisa apresentada e discutida pelo professor Dr. Júlio César da Silva. A abstração é efetivamente um pilar cognitivo central e eu diria insubstituível no desenvolvimento de software de qualidade. Os seus benefícios a longo prazo para a clareza, a manutenibilidade, a extensibilidade dos sistemas e de forma mais ampla para o desenvolvimento do próprio raciocínio lógico são inegáveis. Embora métodos iterativos como a tentativa e erro existam e sejam de fato utilizados na prática, eu considero que o seu emprego deve ser criterioso, consciente dos riscos e, idealmente, sempre equilibrado por uma base sólida de abstração bem planejada. Caso contrário, corre-se o risco real de acumular débitos técnicos insustentáveis e comprometer a viabilidade futura do projeto. Pela minha parte, reitero que, embora a importância crucial da abstração seja um ponto assente e bem estabelecido pela pesquisa que o professor Silva nos trouxe através da sua newsletter Critical Thinking Plus, essa mesma pesquisa também valida a realidade prática e, em certas circunstâncias, a eficácia de métodos mais adaptativos. A tentativa e erro, quando utilizada de forma consciente por desenvolvedores experientes, não deveria ser encarada meramente como um atalho perigoso ou um sinal de incompetência, mas sim como uma ferramenta legítima e, por vezes, necessária no arsenal do programador, especialmente quando se enfrenta a complexidade e o dinamismo inerentes a muitos dos desafios atuais no desenvolvimento de software. A abordagem ótima provavelmente reside num equilíbrio pragmático e contextualmente informado entre estas diferentes técnicas, em vez de uma priorização rígida e universal da abstração planejada em todos os cenários possíveis. Concordamos, portanto, na complexidade inerente ao tema. Uma complexidade que a análise do professor Silva sobre a pesquisa de Lepage, Deblois e Romero ilustra de forma bastante clara. A tensão fundamental reside em não negar a importância da abstração, mas sim em calibrar o grau e o momento da sua aplicação planejada face à necessidade, ou talvez conveniência, de recorrer a métodos mais iterativos e exploratórios na prática profissional diária. Exatamente. Trata-se de uma discussão rica em nuances que envolve equilíbrio e julgamento, e não a busca por respostas absolutas ou dogmáticas. É importante reiterar que toda esta nossa análise se fundamentou exclusivamente no material apresentado pelo professor Dr. Júlio César da Silva na sua newsletter Critical Thinking Plus no LinkedIn, que por sua vez se baseou na pesquisa publicada por Lepage, Deblois e Romero em 2018. E convidamos agora os nossos ouvintes a refletir sobre as suas próprias experiências profissionais com a abstração na programação. Como vocês gerem este equilíbrio entre o planejamento cuidadoso e a iteração adaptativa no vosso dia a dia? Encorajamos a partilha das vossas perspectivas, das vossas experiências, nos comentários da plataforma onde nos estão a ouvir. Ou, como o próprio professor Silva incentiva no seu texto, diretamente nos comentários da publicação original na newsletter. O artigo, só para recordar, intitula-se Abstração e Programação, o que a pesquisa nos ensina sobre o desenvolvimento de software, e pode ser encontrado na newsletter Critical Thinking Plus no LinkedIn. A reflexão sobre esse tema certamente continua.